Será que Matt Damon e Ben Affleck conseguem entregar um filme policial que vale a pena? Ou é apenas mais um produto de prateleira jogado direto na Netflix sem cerimônia? A resposta curta é que Dinheiro Suspeito é um filme mediano. E olha, eu queria muito que fosse diferente. Porque quando você vê esses dois nomes juntos, a expectativa naturalmente sobe. Mas o resultado final é frustrante de um jeito específico, porque no meio do caminho, por alguns momentos, o filme quase funciona, quase. O conceito é simples. Uma equipe especial da polícia de Miami, liderada por Matt Damon, recebe uma denúncia anônima sobre uma casa cheia de dinheiro do tráfico. Eles invadem o lugar esperando encontrar uns $150 mil, coisa rotineira. Só que quando começam a abrir as paredes, descobrem mais de 20 milhões em notas usadas, sem rastro, sem registro. É o tipo de situação que faz qualquer um pensar duas vezes, principalmente quando você ganha 80 mil por ano e tem uma pilha de dinheiro sujo na sua frente que ninguém vai sentir falta. A unidade já está com uma reputação manchada depois que um dos integrantes foi assassinado, e as acusações de corrupção interna não param de aparecer. Ben Affleck interpreta o detetive, melhor amigo e parceiro de Damon, e os dois precisam lidar com a pressão externa enquanto a tensão dentro da casa só aumenta. Nos dois primeiros atos eu até estava empolgado. A premissa de policiais honestos, ou pelo menos que se consideram honestos, sendo testados por uma quantia absurda de dinheiro funciona. A desconfiança começa a crescer entre eles, os olhares de lado, as conversas sussurradas, a paranoia de quem vai trair quem. É um thriller psicológico disfarçado de filme policial, e quando o roteiro se concentra nisso, a coisa anda. Você vai ficando grudado na tela tentando adivinhar quem vai ceder primeiro, quem é que está mentindo, quem realmente vai fazer a coisa certa. O problema é que o filme não confia na própria força. Em vez de mergulhar de cabeça nesse conflito moral, ele se perde num emaranhado de reviravoltas que não fazem sentido. Chega um ponto que você simplesmente para de ligar. Espera, esse cara era mal? Não, ele fingiu ser mal, mas era bom. Ah, mas aquele outro fingia ser bom e era mal. E esse aqui não sabia de nada porque os outros estavam escondendo a verdade dele para manter a farsa. É tanta camada de traição e contra-traição que o filme tropeça em si mesmo e despenca. E aí vem o terceiro ato, que abandona completamente qualquer pretensão de ser um thriller inteligente e vira um filme de ação genérico. Tiroteios aleatórios, perseguições sem lógica, decisões burras dos personagens só para forçar a trama a avançar. Tem uma cena que eles estão dentro de um veículo blindado e chegam num bloqueio policial. Os bandidos saem correndo, Damon e Affleck vão atrás. Um vai a pé pela mata, o outro dirige uma caminhonete atirando metralhadora pela janela. E os outros policiais do bloqueio? Ficam parados, assistindo, não fazem nada, só observam enquanto os bandidos fogem. É o tipo de coisa que te tira completamente da história. Outro ponto que me incomodou foi a produção. Aquele visual digital polido e escuro que a Netflix adora enfiar em tudo. Parece que todos os filmes deles saem dessa mesma fábrica, com a mesma iluminação artificial, a mesma falta de personalidade visual. E os detalhes bobos que poderiam ter sido evitados com uma mínima de atenção. Tipo duas mulheres contando 21 milhões de dólares em nota de 100, à mão, sem máquina, e elas chegam no valor exato, até os centavos. Como eu não sei, talvez tenha explicado e eu tenha cochilado. O diálogo também não ajuda. É aquela coisa de personagens gritando um com o outro o tempo todo, xingando, perdendo a cabeça sem motivo. Quando não estão brigando, estão falando sobre o protocolo, sobre como é importante contar o dinheiro no local, sobre procedimentos burocráticos que ninguém se importa. E tem uns efeitos visuais ridículos, tipo uma fonte que parece Lego aparecendo na tela, ou uma tradução de texto com efeito de máquina de escrever. Pra quê? Mas olha, eu vou ser justo. Se você tá em casa num domingo chuvoso, com um pote de sorvete, um cobertor quentinho e não quer procurar algo melhor nos 15 streams que você paga, dá pra assistir esse filme. Matt Damon e Ben Affleck têm química, e isso é inegável. É legal ver os dois juntos de novo, mesmo que o material não esteja à altura. E tem momentos no meio do filme que realmente funcionam, onde a tensão sobe e você sente que está assistindo algo interessante. A fotografia é boa quando não está sufocada pela estética genérica do Netflix. As cenas de ação, quando acontecem, são bem filmadas, mesmo que não façam muito sentido narrativamente. E o elenco faz o que pode com o que tem. Mas no final das contas, o filme é exatamente o que parece, um produto feito para preencher o catálogo de streaming. Não é pensado para ser lembrado, não é pensado para ser discutido, não é pensado para durar. É feito para você clicar, assistir e esquecer. E talvez seja isso que mais me frustra, porque tinha potencial aqui. A ideia de policiais enfrentando a tentação de roubar uma fortuna, a paranoia crescente, a desconfiança mútua, tudo isso poderia ter sido explorado de forma muito mais profunda. Em vez disso, o roteiro opta pelo caminho mais fácil.
Reviravoltas baratas, ação genérica, resolução apressada. Parece que os roteiristas têm medo de realmente mergulhar nas questões morais que a premissa levanta. O que você faria com 20 milhões de dólares que ninguém sabe que existem? Como você justificaria pegar esse dinheiro? Como você convenceria os outros? Como você lidaria com a culpa? Essas perguntas são tocadas de leve, mas nunca exploradas de verdade. E olha, eu entendo a conveniência de um filme de streaming. Você não precisa sair de casa, não precisa pagar ingresso, não precisa se planejar. Você clica e assiste. E isso definitivamente influencia a experiência. Talvez se eu tivesse ido ao cinema, minha paciência fosse menor. Mas também é verdade que essa conveniência não deveria ser desculpa para mediocridade. Um filme bom é um filme bom, independente de onde você assiste. O que me deixa pensando é que esse tipo de produção está se tornando a norma. Filmes feitos às pressas, com orçamentos apertados, roteiros que não foram trabalhados o suficiente, tudo para alimentar a máquina insaciável de conteúdo das plataformas. E no meio disso tudo, talentos como Damon e Affleck acabam desperdiçados em projetos que não fazem justiça à capacidade deles. Porque vamos ser honestos, esses dois caras já provaram que sabem fazer cinema de qualidade. Eles escreveram um Gênio Indomável, pelo amor de Deus. Eles sabem o que é um roteiro bem construído, personagens bem desenvolvidos, diálogos que soam naturais. Então, ver eles presos num filme como esse é frustrante. Não é culpa deles, obviamente. Eles fazem o melhor com o material que tem, mas o material simplesmente não estava lá. E tem outro ponto que vale mencionar. O filme se leva muito a sério. Ele quer que você acredite que está assistindo um thriller denso, cheio de camadas, com coisas importantes a dizer sobre corrupção policial e moralidade. Mas a execução não sustenta essa ambição. O resultado é um filme que parece pretensioso sem ter motivo para ser. Comparando com outros thrillers policiais, fica ainda mais evidente a diferença. Pega o Dia de Treinamento, por exemplo. Ali você tem personagens complexos, dilemas morais de verdade e uma tensão que não solta você até o final. Ou mesmo filmes mais recentes que conseguem equilibrar ação e profundidade. Dinheiro Suspeito tenta fazer as duas coisas e não acerta em nenhuma. Então, no fim das contas, o que sobra? Um filme que não é terrível, mas também não é bom. É aquele meio termo perigoso que você não odeia o suficiente para desligar, mas também não gosta o suficiente para recomendar. É entretenimento descartável, feito para ser consumido e esquecido. E talvez para algumas pessoas isso seja o suficiente, mas para quem esperava mais, especialmente com os nomes envolvidos, a decepção é inevitável. Se você já paga Netflix e não tem nada melhor para ver, vai lá e assiste. Você não vai perder nada além de 2 horas, mas também não vai ganhar muita coisa. É um filme que existe, que cumpre o mínimo necessário para ser chamado de filme, e é isso. Nada mais, nada menos. E olha, eu queria poder dizer que vale a pena pela nostalgia de ver Damon e Affleck juntos de novo, mas a verdade é que a nostalgia só funciona quando o produto ao redor sustenta ela. Aqui, a presença dos dois é o único ponto realmente positivo, e mesmo assim, não é o suficiente para salvar o conjunto. Então fica a pergunta, por que fazer um filme assim? Por que reunir esse elenco, esse diretor, para entregar algo tão mediano? A resposta, infelizmente, é óbvia. Porque a Netflix precisa de conteúdo. Precisa de títulos novos toda semana para manter os assinantes engajados. E no meio dessa necessidade constante de produzir, a qualidade acaba ficando em segundo plano. A gente já está vendo isso com a Disney. Dinheiro Suspeito é mais um sintoma desse sistema. É um filme que poderia ter sido bom, que tinha os elementos necessários para funcionar, mas que foi apressado, mal desenvolvido e jogado na plataforma sem o cuidado que merecia. E o pior é que isso vai continuar acontecendo. Enquanto o modelo de negócios for baseado em quantidade ao invés de qualidade, vamos continuar recebendo produtos assim. Dinheiro Suspeito é exatamente o que você espera que seja. Um thriller policial genérico, com algumas boas ideias desperdiçadas, atuações competentes mas limitadas pelo roteiro e uma sensação geral de oportunidade perdida. Não é o pior filme que você vai ver, mas definitivamente não é o que você vai lembrar daqui a um mês. E talvez seja isso que me incomoda. Não é a mediocridade em si, mas o desperdício. Desperdício de talento, desperdício de premissa, desperdício de potencial. Porque no fundo, enterrado sobre todas as decisões ruins e reviravoltas desnecessárias, havia um filme interessante tentando sair, mas ele nunca conseguiu. Então, se você me perguntar se vale a pena assistir, minha resposta é: depende do que você está procurando. Se você quer um thriller inteligente e bem construído, procure em outro lugar. Se você quer ação empolgante, bem coreografada, também não é aqui. Mas se você quer algo para passar o tempo, sem compromisso, sem expectativa, então talvez funcione. Só não espere muito mais do que isso. Porque no fim das contas, Dinheiro Suspeito não é esperto o suficiente para ser um thriller psicológico, não é emocionante o suficiente para ser um filme de ação, não é profundo o suficiente para ser um drama sobre moralidade.
Ele fica no meio do caminho de tudo, e o resultado é algo que simplesmente existe sem deixar marca nenhuma. E talvez essa seja a crítica mais dura que eu posso fazer. Daqui a algumas semanas você vai ter dificuldade de lembrar do nome, da trama, dos personagens. Vai ser só mais um daqueles filmes que você assistiu uma vez e nunca mais pensou a respeito. E considerando o talento envolvido, isso é uma pena. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.